Fala Samurai, Cadu aqui novamente e continua nosso estudo sobre grid layout. Agora estaremos aprendendo sobre a outra propriedade que é a continuação do grid auto columns, que no caso seria o grid auto rows, beleza? Que seria linhas. E aí, o funcionamento dele também é muito parecido, né, com o grid auto columns, porém só muda que o grid auto columns é para colunas e o grid auto rows é para linhas. Beleza? E aí vamos fazer agora um exemplo bem simples também, aqui na prática, para a gente poder entender, compreender e começar a aplicar daqui para frente. Então vamos lá para o nosso código. Aqui para essa aula eu vou estar pegando continuação, né, do código anterior. Caso você não tenha, vou estar deixando aí abaixo, né, o código fonte que eu estou utilizando aqui agora, para você poder baixar e continuar aí estudando justamente comigo. Beleza? Então aqui tá na mesma maneira que a gente fez da aula passada, porém a gente vai estar somente, né, mudando algumas coisas. Então a primeira coisa que eu estarei fazendo aqui é retirando essa classe, beleza? Column, que a gente não vai trabalhar mais com coluna por enquanto. Beleza? E aí, claro, vou abrir, né, no meu navegador aqui para a gente poder ver como é que tá ficando. Então aqui, tá aqui, né, a página. Então beleza. E aí eu tirei aqui as classes. Então aqui vou estar tirando também essa classe aqui, que a gente vai estar utilizando mais por enquanto. E aí vamos fazer uma alteração, beleza? No nosso grid. E aí só recapitulando, para você não ficar perdido. Aqui, né, a gente colocou uma classe no nosso body, beleza? Criamos aqui uma div, que tem uma classe chamada grid, que de fato é a nossa grid. E aí temos aqui as divs, né, filhas, que seria o nosso grid item, que tem uma classe grid item. E aí temos de 1 ao 4, beleza? Aqui no CSS eu apenas estou resetando a minha página, tirando as margens, os paddings e etc. Aqui no Flex, que seria a classe que está no body, né? Eu estou colocando aqui um widget sem VW, para poder pegar toda a viewport, e um write de 100 VH, para poder também pegar toda a altura da página lá. E aí, estou utilizando o Flexbox para poder centralizar o meu elemento Flex, no caso grid, né, no meio da tela, que é o que você está vendo aqui agora. Só abrir novamente, que é esse aqui. E aí, aqui de fato, começo a criar o meu grid layout, né? Eu utilizei aqui Display Grid, criei o Template Columns, criei aqui o Auto Columns também, né, que estava trabalhando. Coloquei aqui um a mais, utilizando o Cap. E aí tem aqui o Grid Item. Tranquilo? Então não tem segredo sobre isso. E aí, vamos aqui agora no nosso grid, na classe grid, e vamos estar alterando algumas coisinhas. Então aqui, agora como vamos trabalhar com linhas, então vamos fazer o seguinte, vou estar criando aqui um grid template rows, que é linha, né? Eu vou estar colocando que cada linha vai ter 100 pixels. Beleza? Então aqui eu vou estar tirando por enquanto esse grid auto columns, ele não vai precisar utilizar agora. Essa coluna, vou deixar por enquanto essa coluna, 2 colunas. E aí, o que acontece? Aqui agora eu vou estar colocando aqui um write, colocar 400 pixels. Beleza? Então, tá aqui. E aí vamos estar recarregando aqui agora. Show, tá aqui, beleza? Vamos estar agora, vou estar colocando aqui, ó. Eu estou separando, né? Vou estar colocando aqui agora um column, na verdade um rows cap, que vai ser 10 pixels também. Lembrando, o row cap aqui é para poder colocar uma margem, né, um espaço entre um grid item e o outro, beleza? Na parte inferior, na parte de baixo. Então agora se eu recarregar, então beleza, tá aqui. Tranquilo. E aí o que acontece? Aí volta o mesmo problema, né? Eu tenho apenas uma linha, beleza? Que seria essa daqui. Então só que abrir o inspecionar aqui. Então, se a gente passar o mouse em cima aqui, eu tenho apenas uma linha, né? E tem 2 colunas. Beleza, até aqui tá certo. E aí, a linha, né, tem 100 pixels. Então, meu elemento está tomando aqui 100 pixels corretamente. Beleza, perfeito. Porém, na segunda linha aqui, a gente não especificou nada para ela. Então, por isso que ela vai estar, né? O elemento vai estar pegando todo o espaço aqui restante. E aí, para a gente poder corrigir esse problema, também é muito, mas muito fácil. A gente vai precisar colocar agora o chamado, né, o grid auto rows, para poder, quando a gente não especificar uma linha e o meu elemento ir para uma linha inexistente, ele colocar um valor por padrão. Então vamos botar nosso código lá para a gente poder fazer isso. Então aqui, agora, eu coloquei, né, a grid template rows, e eu vou estar colocando agora o grid auto rows. E aí eu vou dar um valor aqui para ele inicial. Então ele também vai ter 100 pixels. Então agora,
o meu grid item 3 e 4, eles estão utilizando ali, aqui, né, a linha 2. E aí, agora como a gente colocou o grid auto rows, agora ele também vai ter um tamanho de 100 pixels. Então, se eu venho aqui recarregar aqui agora, então olha só, ele está idêntico ao outro. Lembrando também, tá, que esse valor de 100 pixels que a gente colocou aqui no grid auto rows, ele é um valor que eu posso colocar qualquer outro valor que eu queira, tá? Então aqui se eu quiser colocar, por exemplo, alterar para 50, então ele vai ter, né, um tamanho de 50. Então não tem problema, beleza? E aí a gente já consegue resolver, né, o nosso problema, que era referente aos nossos elementos aqui, né? A nossa segunda linha está tomando todo o espaço aqui restante aqui embaixo, beleza? E aí dessa forma, colocando, né, o grid auto rows, no caso aqui de 100, ele vai ficar, né, vai estar aí padronizado, seguindo também o mesmo tamanho da primeira linha. Então, a gente já, né, já viu que é muito fácil, muito simples, não tem segredo nenhum. E a aula bem rápida, só para demonstrar para vocês o funcionamento dessa propriedade, beleza? Que no caso foi o grid auto columns, para poder trabalhar com as colunas, que no caso são geradas implicitamente, ou seja, que não estava programado para poder ser gerada. E agora estamos vendo aqui o grid auto rows, para poder trabalhar com as linhas quando elas foram criadas sem né, ter sido programada, beleza? Então desde já, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.